versículo 17, amém? Peço que os irmãos me perdoem. Hoje nós ouvimos falar de deserto, das murmurações, daquilo que falamos. Louvado seja Deus. E muitas das vezes, irmãos, tem deserto que nós estamos passando e enfrentando simplesmente pelo fato de que nós não guardamos os nossos lábios, a nossa boca. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios, louvado seja Deus. Eu quero só frisar com os irmãos aqui esse versículo, porque parte daquilo que eu irei ministrar para os irmãos vai estar falando sobre a língua, sobre a boca, tá? E Provérbios nos diz, Provérbios 21, 23, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Louvado seja Deus. 1 Samuel, capítulo 17, também de versículo 17, nos diz assim: E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos uma êfase deste grão tostado, e estes 10 pães, e corra e leve-os ao arraial, aos teus irmãos. Porém, estes 10 queixos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás os teus irmãos, e a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. E estava Saul e eles e todos os homens de Israel no vale de Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com o guarda e carregou-se e partiu com Jessé, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem da batalha, e a gritos clamavam a peleja. E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxe na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. Chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Louvado seja Deus. E estando ele ali falando com eles, louvado seja Deus, eu quero frisar esse versículo. E estando, pois, ali falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem fugindo de diante dele, e temiam grandemente, diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, ele dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem, pois, esse circunciso filisteu, para que afronte o exército do Deus vivo? Amém? Pode se assentar, irmãos. E Deus não só nos convida, irmãos, a estar juntos para um culto. Às vezes as pessoas chegam na casa de Deus achando que é só mais um culto, mais um simples culto. E não é. Como foi falado aqui hoje na boca da nossa irmã, nós estamos em guerras. E essa guerra, ela é constante. É dia, é noite, madrugada. Louvado seja Deus, nós estamos em guerra. Guerra que muitas das vezes os nossos olhos não veem, mas nós sentimos. Porque aquele que é nascido do Espírito sabe muito bem do que Deus está falando. E muitas das vezes nós entramos em guerras que também não são nossas e que não é para nós estar. Quando esse povo
eles foram levados ao deserto. Louvado seja Deus, com Moisés. Deus levou esse povo ali, não só para dar livramento, mas Deus queria mostrar que em meio ao deserto, Deus cuida. Deus cuida, Deus cura, Deus livra, Deus sustenta. Louvado seja Deus. Deus multiplica. E o povo não entendia. E muitas das vezes, por não entender, irmãos, eu vou falar o que Deus me mandar. E espero que vocês estejam com o coração aberto para ouvir. Porque quando nós ouvimos o que Deus traz para nós, muitas das vezes é para curar as feridas que estão abertas em nós. É também para fazer com que a gente possa entender o porquê de tanta aprovação, o porquê que nós estamos passando e enfrentando tantas guerras. Louvado seja Deus. E aquele povo que estava sendo conduzido naquele grande deserto por Moisés, homem escolhido por Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, achava que Deus só falava com ele. Não, Deus ele fala com cada um de nós, mas depende de que forma nós estamos buscando a ouvir a voz do Senhor. Quando eu li Provérbios 21, versículo 23, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma da angústia. E eu digo para vocês, bom é que nós venhamos guardar a nossa boca se nós não sabemos o que falar. A palavra de Eclesiastes capítulo 5 nos diz que nós temos que guardar os nossos pés quando entrar na casa do nosso Deus. Que nós venhamos sempre ser atentos e alegres a ouvir o que Ele tem a nos falar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E tardio naquilo que nós iremos dizer. Glória a Deus. Quando nós não entendemos as direções que Deus dá ao homem a qual está conduzindo o povo, bom é que nós sabemos que nós venhamos buscar a nos humilhar para entender quando Deus ele dá uma direção, quando Deus ele dá uma instrução, um conselho. Tem pessoas, irmãos, que muitas das vezes está passando por coisas amargas na vida, por prova amarga na vida, pelo simples fato de ela não saber guardar a sua boca e a sua língua. Falando de homens e mulheres de Deus, a qual não sabem o que Deus tem com eles na intimidade, na profundidade, aonde ninguém está vendo, Deus vê. E o que aconteceu com esse povo? O povo não entendia, o povo só murmurava, o povo não sabia buscar, o povo não sabia clamar. E Moisés sempre ali intercedendo pelo povo. Moisés sempre ali orando e pedindo perdão pelo pecado do povo. Eu creio que se todo esse povo também se unisse para fazer o que Moisés fazia, eles também ouviriam a voz do Senhor claramente, nitidamente. Porque quando nós aprendemos a ouvir a voz do Senhor, nós desconhecemos qualquer outra voz, irmãos, que venha falar aos nossos ouvidos, para nos aprontar, para nos amedrontar. E o medo hoje é algo que o inimigo tem usado muito para paralisar o ministério de muitos aqui. Quando Deus escolheu a gente, irmãos, Ele sabia o que Ele estava fazendo. Ele não erra na sua escolha, não. A palavra do Senhor nos diz que não fosse nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que escolheu a nós. Então já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, já não são as minhas vontades, mas são as vontades de meu Pai. E o que aconteceu com esse povo? Esse povo não saía daquele deserto porque só murmurava, porque não sabia usar as palavras corretas. E ainda levantaram falso contra Moisés, falaram mal contra Moisés, Miriam e Arão. Tem pessoas hoje se unindo para tantas coisas, Pai, para falar daquilo que não sabe, daquilo que não vive. É fácil você dar resposta na prova que o seu irmão está passando, mas a prova que ele está passando não é tua. Dá resposta para a prova que você está passando, irmão.
é o que Deus tem com você. O ministério que Deus delegou a ele não é o ministério que Deus confiou a ti. Bom seria se quando nós disséssemos, eis-me aqui, envia-me a mim, nós estivéssemos mesmo disponível para Deus nos levar onde Ele quer nos levar, para Deus fazer conosco aquilo que Ele quer fazer. Só que quando Ele chama o teu nome, automaticamente você diz não. Atende seu chamado, irmão. Esteja disponível, como você disse a Deus que estaria. E muitas das vezes, para estar disponível, você vai ter que abandonar tudo para fazer aquilo que Deus está querendo de você. É aí que Deus vai provar a tua fé. Porque tem muito crente sendo provado. Mas eu digo para você que eu faço questão de dizer: não é o diabo, é Deus. É Deus nos provando. E cada vez que a nossa fé é provada, Ele está dando uma chance para nós reconhecer e ir um pouco mais, viver um pouco mais, andar um pouco mais. Por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. É para marchar, povo de Deus. É para adorar, povo de Deus. Não é para murmurar, não. Aleluia. Você não pode passar isso aqui, ó. Você já está falando ao contrário daquilo que é para ser falado. Ao invés de você liberar palavras de bênção, você está mandando e liberando palavras de maldição. Só está deixando a sua prova um pouquinho mais árdua. Só está fazendo com que a sua angústia, a angústia da sua alma, seja um pouquinho mais árdua do que já está sendo. Tem um louvor que diz, né? Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Olha aí, ó. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vem cedo, hein? Porque vem cedo, Jesus virá. A sua noite pode ter sido de choro, mas o Senhor tem uma alegria para você todas as manhãs. Todas as manhãs. Assim como a palavra do Senhor se renova a cada dia, assim o Senhor vai te dar motivo todas as manhãs de você se alegrar e de você sorrir na presença de Deus. Glória a Deus. Esquecendo todos os motivos a qual a sua alma tem ficado abatida, entristecida, amargurada. Mas aí é uma questão de entrar, como diz na palavra do Senhor, 1 Coríntios, se não me engano, né? Versículo 28. Capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tem se examinado, irmãos? E essa pergunta eu faço para mim também. Porque esses dias o Espírito Santo de Deus me chamou a atenção no meu quarto. Eu olhei para o espelho rapidamente e já fui saindo. O Senhor falou: filha, vem aqui um pouquinho. Vem de frente para o espelho. Vamos conversar. Sabia que Jesus faz isso? O Espírito Santo de Deus, ele convida para você ter um tete a tete. Você está perdendo tempo com tantas coisas, menos com aquilo que é de valor. Foi assim que Jesus falando com Marta. Marta, preocupada com tantas coisas. Mas olha Maria, Marta, escolheu a boa parte, a qual dela ninguém poderá tirar. Ninguém poderá tirar. Escolha a boa parte, irmão. Escolha estar aos pés de Jesus. Aquele povo, ele ficou afligido daquela maneira, porque ao invés deles buscar aclamar o Senhor, buscar em Deus a resposta certa para tudo aquilo que eles foram fazer, eles acharam melhor colocar todo o fardo nas costas de Moisés. E deixa eu dizer uma coisa aqui para a congregação, e eu me incluo nisso, viu? Eu me incluo nisso. Quando você tiver preocupada, ou afligida, abatida, desesperada, ansiosa, corre para os pés do Senhor, porque tem pessoas que estão falando daquilo que é íntimo, é pessoal, com tantas pessoas, mas está esquecendo de falar com Deus, está esquecendo de falar com o único que pode resolver, e aí sai falando para pessoas que não têm
condições de ajudar e ainda acrescenta um pouco mais daquilo que é vergonhoso já para nós, né? E aí passa a ser mais vergonhoso ainda para aqueles que estão ouvindo. E aí vai acrescentando, mas ajuda não vem de nenhum lado. Aí o que faz? Vem aqui e sobrecarrega o pastor. Vou lá, vou falar com aquele que pode me ajudar. E muitas das vezes, irmão, Deus ele está esperando de você uma posição. Ele está esperando de você uma decisão. Servir a Deus não é uma opção, é escolha. Josué escolheu. Ele diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E tem tantas pessoas, irmãos, levando tantos problemas para o pastor. Irmãos, o pastor também é ser humano. O pastor também tem os problemas dele. O pastor também era como Davi, sabe? Ele enfrenta muitas guerras por nós aqui. Viu? Muitas guerras. Tem guerra que ele tem entrado que nem dele, não era nem para ele ter entrado. Por vida de pessoas que não querem compromisso nenhum com Deus. Como foi falado aqui, nós temos que querer o abençoador e não as bênçãos. Aí o que acontece? O pastor está lá, enfermo. Eu creio que ninguém, não estou respondendo por ninguém aqui, mas eu creio que ninguém, tá? Dobrou o joelho ainda para apresentar o pastor em oração. E o que assola ele é espiritual, viu? Espiritual. Só que o corpo dele está sentindo. Porque ao invés da igreja se unir para guerrear aquele que apronta o povo de Cristo, está tudo assim, ó, disperso, um para um lado, outro para o outro. Aqui não é sinagoga de Satanás, viu? Aqui é a casa de Deus. Tudo aquilo que é estranho que entra aqui, nós temos que repreender e colocar para fora. O povo de Deus só vai ver a glória da segunda casa quando tiver a unificação do povo para fazer a obra. Quando cair por terra as barreiras. Quando nós derrubarmos o que Davi derrubou, o grande filisteu. E o maior inimigo seu, meu irmão, desculpa eu falar, é você mesmo. Não é o diabo não. Por que você está dando vazão para ele? Não é o diabo não. Tem gente preocupada com tanta obra do diabo aí, mas por que essa preocupação? Se o nosso Deus é maior, se o nosso Deus tem todo o poder, não perdeu o domínio nem o controle da situação, não. Se cada um de nós aqui se uníssemos para fazer a obra, eu tenho certeza que o fardo do pastor não estaria tão pesado assim. Foi falado aqui hoje, irmãos, Arão e Hur. Às vezes acho que o pastor já não está tendo mais nem tanta força, mas tem uma coisa que Deus está vendo e tem se agradado, porque mesmo com pouca força, ele não tem negado o nome do Senhor e tem guardado a sua palavra. E é por isso que a porta que Deus abriu do ministério para ele, colocou a ele, confiou a ele, vai permanecer aberta em nome do Senhor Jesus. Se tem uma coisa que Deus não faz, é mentir. Em Números 23 ele diz: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se por acaso eu falei, eu irei te cumprir. E tudo aquilo que eu revelo, eu vou lá e eu faço. E tem um detalhe, ele não faz nada sem antes revelar os seus servos. Sobre essa palavra que eu li, eu não vou fugir não, vou entrar já no contexto. Mas eu vou concluir aqui algo. Esse deserto que muitas das vezes nós estamos enfrentando, é porque ao invés de usar a nossa boca, a nossa língua, para orar, para profetizar, para abençoar, para ajudar na intercessão, na oração, no louvor, como foi falado aqui pela nossa irmã hoje, Elaine, o louvor é uma arma poderosa. Irmãos, está aí uma receita que eu falo para vocês. Não espera o mar se abrir para você atravessar e cantar. Canta antes. Quem sabe o mar não se abriu ainda para nós atravessar, porque nós estamos esquecendo de adorar, ao invés de ficar murmurando. Nós estamos esquecendo de adorar, ao invés de ficar falando mal do nosso irmão, ao invés de falar da prova dele, esquecendo que nós temos a nossa. Se a sua não está pesada o suficiente, e se você está achando que a sua, sabe, já não é árdua demais para você se preocupar com a sua prova, está se preocupando com a prova do seu irmão, eu sinto muito lhe informar, mas a sua vai ficar um pouco maior ainda. Vai ficar mais um pouquinho árdua ainda. Até você aprender que a língua ela não foi feita para falar mal do nosso irmão, para amaldiçoar o nosso irmão.
nosso irmão, para caluniar o nosso irmão. Hoje eu escuto muita igreja, as igrejas, pregadores falando sobre pecado. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: pecado não é só a prostituição, não é só o alcoolismo, não é só a droga, o lesbianismo, o homossexualismo, não é só isso pecado. Fornicação. Pecado é você falar daquilo que você não sabe. Quando Deus, Isaías 6, quando Deus tocou com a brasa viva no altar, na língua de Isaías, o anjo, né? Pegou com a tenaz, foi lá e tocou. Mas para quê? Para purificação e para expiação do seu pecado. Opa! Então a palavra do Senhor nos diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da tua boca. Por que precisou purificar? Por quê? Porque nós somos um povo de lábios impuros e também vivemos no meio de um povo de impuros lábios. Então aquilo que a pessoa está falando na sua volta, você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado. Sabe? Porque Miriam ficou leprosa. Mas você está pensando que Deus ele não teve um tete-a-tete também com Arão? Teve. Tem lugares que eu li que fala assim que ele mostrou as vergonhas, tirou as suas vestes sacerdotal. Vamos tomar cuidado, irmãos. Vamos tomar cuidado. A vida dos outros não nos diz respeito. E sabe por que muitas vezes nós entramos em guerras? Olha aqui Davi, ó. Eu vou entrar onde o Senhor me deu. Davi, quando ele entrou nessa guerra, ele foi chamado para levar o alimento para os seus irmãos. E às vezes nós estamos em guerra. E aí Deus só pega o pequenininho ali, ó, e vem aqui e fala assim: ó filha, a palavra é essa. Tá? O alimento necessário para nós nesta noite. Sabe por quê? Porque muitas das vezes tem muitos homens bem preparados, né? Homens de grande porte, homens que têm muitos cursos, muitas faculdades, tem, mas Deus ele vai usar na noite aquilo que ele quiser. Ele vai usar aquele que ele achar que está apto para enfrentar a guerra. Porque tem muitas pessoas que ela pode ter muita coisa, mas ela tem a unção de Deus. Porque a unção ela não vem primeiro do homem aqui na terra, ela vem lá do alto do céu. E a unção de Deus, irmãos, ela é uma unção divina. Você passa por cima do inimigo e vai. Aonde você chega a diferença, você faz. Você não está preocupado com o tamanho daquilo que você vai enfrentar. Você está indo com a confiança em Deus. Você está crendo naquilo que Deus te falou. Se Ele disse que você é capaz de enfrentar, você é capaz de enfrentar. Se Ele te deu unção e autoridade para isso, usa a unção e a autoridade que Deus te deu. Põe por terra esse gigante. O que nós estamos colocando por terra aqui hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo, é o nosso eu. Vamos lá, Deus aparecer e deixar que Cristo apareça. É importante que nós desapareçamos e Jesus apareça nesse ambiente, nesse lugar. Chega de que eu faço, eu posso, eu mando, eu. Não, nós não pode nada. Aqui é Deus, aqui é dele, é tudo dele. Desde a porta ao altar, é tudo dele. O louvor, a adoração, a palavra é tudo dele, é para ele. É para ele o meu louvor, o seu louvor. É para ele quando a mocidade canta aqui. Faz muito tempo que a mocidade não canta nesse lugar. Os jovens estão de olhos em muitas coisas lá fora, menos na obra do Senhor aqui. Eu vou falar o que Deus está me mandando. Você sabe por quê? Porque quando eu estou nesse canto aqui, as pessoas acham que eu estou aqui para nada. Está enganado. Eu estou aqui ocupando o meu lugar. Eu estou aqui fazendo o que Deus me mandou. E quando vocês precisarem de mim, eis-me aqui, eu estou disponível. Eu estou disponível para ajudar naquilo que vocês precisarem. Às vezes vocês vão olhar para mim e vão achar que eu sou pequena e que eu não posso ajudar em nada. Vocês estão enganados. Vocês estão enganados. Eu digo para você, meu querido, que você não vai viver aquilo que seu pai vive. Você não vai ser imagem e semelhança dele. Você vai ser aquilo que Deus designou. E eu digo para você, está na hora de você ir se preparando.
Porque Deus ele vai te levantar na palavra. É na palavra, o seu chamado é na palavra. E não adianta você correr. Porque Deus querendo ou o inferno não querendo, vai acontecer. O seu ministério é na palavra. Deus te levantou como um missionário na casa de Deus. E Ele vai te usar muito. Quantos nos foram os livramentos, né? Quantos não tem simples livramento que Deus está te dando? Sabe por quê? Porque Ele está te dando um tempo para você entender o que Ele quer fazer com você. O que Ele tem para a tua vida. E o que Ele tem para a tua vida pode desprogramar o que está na sua mente e no teu coração, porque vai acontecer do jeito que Ele quer. Aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele escreveu para a tua história. Tá? Quando você se deleitar na palavra do Senhor de noite e esquecendo todas as outras coisas deste mundo, busca primeiramente o reino dos céus, a justiça que vem de Deus. Essas outras coisas, meu querido, serão acrescentadas. É casa? Ele acrescenta. É carro? Ele acrescenta. É na finança? Ele acrescenta. É na saúde? Ele vai acrescentar. É a família? Vai crescer, viu? Vai crescer. Porque Deus mostra para mim que a família, ela tem que produzir. Tem que ser gerada aí. E Deus manda falar para você, você vai gerar. Você vai gerar, você vai segurar nos braços, você vai amar. Deus vai dar condições para vocês manter. A criança vai vir. No tempo de Deus. Vai acontecer. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa criança vai trazer muita paz e alegria dentro do meio da sua âmbito familiar. Ela vai trazer uma junção assim, ó. Eu vou restituir tudo aquilo que se perdeu. Eu vou trazer quem está longe para perto. Vai alegrar, vai amar, vai cuidar, vai zelar. Porque vai vir com um propósito. E eu digo para você: vigia. Porque o diabo ele está ao nosso derredor. Ele só está aguardando aqui, ó, para atacar você. Em nome de Jesus, vigia. Não dê lugar ao diabo. Quando o Senhor disse aqui, na palavra, que Davi ele foi para levar o alimento. E muitas das vezes nós entramos em ambientes, em lugares que nós estamos somente fazendo uma visita e levando o alimento para aqueles que estão em guerra. E às vezes, irmão, a gente se depara com pastores em guerras, missionários em guerras, presbíteros em guerras, evangelistas em guerras, diáconos, diaconistas em guerras, músicos em guerras, membros em guerras, visitantes que vêm aqui em guerra, mas ninguém se prontifica em dar o alimento que ele precisa. E a pessoa às vezes não precisa tanto da palavra, mas ela precisa de um abraço. Aprende a olhar para o lado do seu irmão. Se preocupa em querer entender, muitas das vezes, por que ele chegou na igreja com a cara fechada. Né, pastor Daniel? E às vezes não é a canseira do dia a dia, não. É as lutas que ele está enfrentando. É a prova que Deus colocou ele para passar. E que muitas das vezes, irmão, se eu creio que em vez de nós falar mal do irmão, e nós orar por ele, quem sabe uma intercessão nossa não ajuda a resolver. Porque Moisés, sabe, ele orava, ele intercedia por aquilo que o povo fazia, não era ele. Ah, está passando aquela prova, mas que deve estar passando porque deve estar pecando, porque deve estar... Não é não, irmãos. É porque Deus ele nos prova mesmo. Ele prova o filho amor, ele ama. Ele prova. E às vezes a resposta da sua oração está nessa pessoa que você tanto menospreza. É da boca dela que vai sair a resposta que você está buscando em Deus. A palavra de Provérbios 16, versículo 1 nos diz que muitos são os planos, as preparações do coração do homem, mas a resposta certa ela vem da boca de Deus, meu irmão. Cuidado quando você está indo buscar a resposta, que às vezes nem de Deus nem senta mais na mesa com essa pessoa já faz muito tempo. Salmos primeiro nos diz o quê? Vamos ler no nome de Jesus? Porque é para a glória do nome do Senhor Jesus que está sendo falado aqui, viu? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então não está falando de um, está falando de vários.
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Eu vou ler tudo. Pois será como uma árvore plantada junto a... Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Vou ler de novo. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. O ímpio não precisa fazer nada, né? Ele não se destrói sozinho. Aí você está deixando de tomar conselho com um servo de Deus, porque você quer escolher quem que é o profeta da noite, porque você está escolhendo quem que é o vaso que você quer que Deus usa para você. E às vezes Deus vai usar o mais pequenininho para trazer aquilo que você estava precisando ouvir. Aí você fica aí, menosprezando. Às vezes passa batido no salmo da capaz do Senhor, não olha no olho. Sabe por que muitos crentes não olham no olho da gente, irmão? Porque os nossos olhos é a janela da nossa alma. Tem medo daquilo que Deus vai revelar. Se tivesse preocupado com as coisas de Deus, não estaria preocupado em se esconder daquilo que faz. Se tivesse preocupado em fazer a obra do Senhor, talvez não estaria com essa raiz de amargura no coração, te contaminando e também levando a contaminar outros. Porque às vezes, irmão, você só não pode falar isso aqui para algum irmão. Esqueceram de crescer na graça e no conhecimento e no joelho. Porque quem ora para Deus tem resposta. Quem ora para Deus pode ter certeza, pode não ter ido para a faculdade, mas cresce com maturidade espiritualmente. Aprende a ter sabedoria, a lidar com o povo de Deus, porque nós não podemos lidar com o povo de qualquer maneira. Quando Deus traz uma responsabilidade para nós, nós temos que ter maturidade. Sabe por que muito ministério de gente que está há anos dentro da congregação não cresce? Porque ele fica ali, ó, barrando, impedindo do ministério do pequenininho crescer, enquanto ele esquece que o dele também não está fluindo nem evoluindo. E é coisa grande que Deus confiou, que Deus não confia em coisa pequena. Olha Jeremias 33, 3. Clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabe, mas ele quer fazer nós saber. Como que nós vamos saber se não orar, se nós não clamar, se nós não buscar? O que tinha em Davi era a prudência. Tem muito crente esquecendo de ter prudência quando entra em guerra. Guerras que Deus coloca, porque tem guerras que o próprio crente se coloca. Está se colocando sozinho, tentando guerra aí que nem dele não é. Sabe por quê? Porque emprestou o ouvido para ouvir o que não era para ouvir do irmão. Que às vezes o irmão ele não vai com a nossa cara. Ó, nem Jesus agradou todo mundo, tá? Eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui só para fazer a obra, para fazer aquilo que ele me confiou. Aleluia. Tá? Somos dispenseiros, estamos aqui para semear a palavra do Senhor. Tá? Então nós temos que tomar cuidado com a nossa semeadura, porque aquilo que nós semear, nós também vamos comer. Tá semeando dissensão dentro da igreja, irmãos? Desperta, viu? Porque é o que você vai colher lá dentro da tua casa, no meio da tua família. Viu? Ao invés de você já estar se levantando do seu lugar aí, para estar cooperando na obra aqui na frente, aqui, ó. Fica aí de braço cruzado. Não, essa guerra não é minha. Eu? Não. Só vou orar. Então, oração. Termina ação. Qual está sendo a sua ação mediante a sua oração que você tem apresentado a Deus? Você precisa agir. Você precisa fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque o nosso pastor está cansado. Sabe? Deus mostra para mim que o pastor está cansado. Está cansado dessas dissensões, dessa divisão. Casa dividida não subsiste. Pai. Tem crente cantando, eu quero trabalhar para o meu Senhor, mas está dando trabalho ao invés de trabalhar. Tem nem idade mais para isso. Tem nem idade mais para isso, está dando trabalho, está pior que criança no berçário. Em nome de Jesus, irmão, vamos crescer, vamos amadurecer. Qualquer coisinha que fala, senta com o irmão em nome de Jesus.
olha na cara dele, fala com ele, chama alguém para ficar de testemunho, pede perdão, gente. Não é difícil pedir perdão, não. Quando você não consegue pedir perdão, é porque é você que está precisando ser tratado. E Deus trata, hein? Egoísmo, egocentrismo, Deus trata e Deus sabe tratar, hein? Ó, cuidado. Soberba, prepotência, altivez, ó, Deus trata. Aí ele vai fazer como Jesus disse, né? Vamos aprender de mim que sou manso e humilde e sincero de coração. É fácil vir aqui pegar esse microfone e quero ser como criança. Quero ser como criança. Para quê? Para você amar ele como ele é? Mostrar a sua inocência e acreditar naquilo que ele fala? Porque nós somos levados, viu? Levados pela vontade de crescer, de enriquecer, de tantas outras coisas, mesmo de favorecer a obra do Senhor. Davi, quando ele foi levado, Deus sabia que ele não era presunçoso. Ele só queria ir ali para levar o alimento. Só que ele não sabia o que estava preparado. Mas eu digo para você, ainda que você não saiba aquilo que está ali preparado para você enfrentar, pode ir. Ainda que as pessoas olhem para você e dizem que você é muito pequeno para a fé que você carrega. Quando você chegar e se deparar com esse gigante, chama o Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Chama ele, porque é com ele que você vai vencer, é na força dele, não é na sua. Triste é o homem que confia no seu próprio braço. Mas enquanto eu viver, eu quero usar no braço do meu Pai. Eu quero ouvir da sua palavra e confiar nela. Eu quero expulsar o mal com a minha fé. Eu caminharei sempre sobre a palavra que o Senhor me deu. Porque se eu e vocês confiar na palavra do Salvador, não importa nem um pouco o que o homem falou ou está falando de você. Não importa nem um pouco. Se por acaso fizeram com você aquilo que fizeram com Davi, que se nós formos ler aqui mais para frente, eu peço que vocês meditem no celular, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus vai falar no coração de vocês, assim como falou no meu. Quando o gigante filisteu virou e viu Davi, ele olhou para a aparência e menosprezou, né? Então, mas quem olha para a aparência e menospreza o que é de Deus, é de Deus, irmãos. Enquanto vocês não receberem aqueles que o Senhor enviar aqui para falar da sua palavra, vocês estão desprezando e menosprezando o que é de Deus. Se vocês rejeitam aquele que é de Deus, olha, vamos lá, tem texto bíblico para isso, hein? Saul tinha um profeta para aconselhar, para conduzir, para falar o que era para fazer e o que não era. Qual guerra era para enfrentar e qual não era. O que era para, aliás, não era para trazer despojos nenhum, né? E aí ele passou a fazer tudo aquilo que Deus falou que não era para fazer. E assim como ele rejeitou, ele também foi rejeitado. Depois estava lá, buscando, né? Caminhos que não era para ter entrado. E que o fim de Saul foi trágico. Foi trágico. Foi até consultar a feiticeira. Vamos tomar cuidado, hein? Vamos tomar cuidado. Porque às vezes tem uma feiticeira aí perto de você e você não sabe. Você está tomando conselho com quem não é para tomar. Vamos tomar cuidado com esse negócio, ó. Tem uma profetisa lá que mora não sei na onde, que a hora que você quiser, vamos lá que ela vai, ó, desce o rolo. Cuidado. Cuidado, irmãos. Nem tudo que reluz é ouro, viu? Senhor, Senhor aqui, ó. Mas o coração está distante de Deus. Deus já não habita ali faz muito tempo. Tá? E eu quero concluir aqui e entregar o microfone, no nome de Jesus. Quando Davi ele entrou e ele perguntou: quem é esse circunciso?
Quem somos nós para querer afrontar o povo de Deus? Quem somos nós para se levantar sobre aquilo que Deus está fazendo na vida de alguém? Quem somos nós para entrar em guerra que nós não vamos chamar? Quem somos nós? Nós somos aquilo que Deus falou que somos, servos dele. E nós estamos aqui para guerrear somente as lutas que o Senhor colocou para nós. Vamos parar de querer entrar na guerra que é do irmão, não é nossa. Você não sabe porque ele está enfrentando aquela guerra. Leva somente o alimento para o seu irmão, porque às vezes ele está necessitado, carente de tomar um pouco de água ou de comer um pedaço de pão. E às vezes a necessidade também é física, irmãos. Vamos passar a se preocupar um pouco com aqueles que é da casa, viu? Porque tem irmãos aqui dentro da igreja passando por necessidade. A necessidade não é só cesta básica. Necessidade não é só cesta básica. Eu ganho muito cesta básica. E as cestas básicas que eu ganho lá de fora, elas não vão para minha casa. Elas vão para o meu vizinho, para minha irmã, para o meu irmão. Não tenho vergonha de falar isso, porque eu sei que todo mundo está passando um tempo difícil. Para aqueles que estão vivendo bem, estão sendo agraciados, agraceia também a vida de alguém. Vai lá e abençoa alguém também. Supre a necessidade de alguém. Paga uma água ou uma luz de alguém. Leva uma mistura na casa de alguém. Porque a cesta básica que sai da mão desse irmão aqui, ó, e eu não tenho vergonha de falar, essa entra na minha casa. Entra na minha casa. Porque o voto que ele está pagando com Deus, que ele que fez, não fui eu não. Porque Deus, ele envia o anjo para buscar o voto que você fez. Então cumpra seu voto. Quando Deus me abençoar e eu não precisar mais, pode ter certeza, Deus vai dar outra família para ele estar abençoando. Às vezes está querendo ser abençoado, irmão, só que você não abençoa. Às vezes você está vivendo guerras, dias de guerra, e você não está entendendo o que Deus está requerendo de você. Você menospreza um membro do corpo de Cristo? Membro? Opa, então peraí. Se eu estou olhando para a cara da irmã e eu faço assim para ela, se eu olho para a irmã e eu saio dela e não estou capaz de segurar na minha responde, ela está rejeitando que eu sou membro do corpo de Cristo. Sinto muito lhe informar. Faço parte do mesmo corpo a qual você está, aonde Cristo é o cabeça. Se você está me rejeitando, você está rejeitando uma parte do corpo de Deus. E digo para você, viu? No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Lá não tem divisória, Deus não faz acepção de pessoas. Então não estou entendendo por que você está escolhendo quem que é o irmão que tem que estar do teu lado para fazer a obra. Às vezes o irmão se rejeita tanto, poderia estar com o joelho dobrado ajudando você naquela causa que você tem dentro do teu lar. Aquele problema que você tem com aquele vizinho que não entende o que é servir a Cristo. Talvez essa irmã que você, esse irmão, essa irmã que você rejeita tanto, está mendigando pão, sabe? É a irmã que lá na frente pode estar próspera e vai abençoar a tua mesa também. Você quer vencer essas guerras, irmãos? Essas lutas? Guarda a tua boca. Abre ela para orar. Abre ela para enfrentar os gigantes que às vezes está dentro de você mesmo. O seu maior vilão não é o diabo. Não é o diabo. A palavra do Senhor nos diz que Ele não toca naqueles que são de Deus. Olha Jó primeiro, ele teve que pedir autorização para Deus. Olha Jó segundo, ele foi de novo pedir autorização. E depois do segundo capítulo eu não vi mais o diabo falando e nem pedindo autorização para Deus. Sabe por quê? Deus permitiu? Porque Deus sabia o que estava dentro do coração de Jó. Seja os dias maus ou os dias bons, louvado seja Deus por isso. Mas não fica aí falando como uma louca, não, como um louco, não. Você aceita o bem de Deus, mas você não aceita o mal. E muitas das vezes o deserto, irmãos, nós vamos ter que enfrentar assim, sabe por quê? É escola, é aprendizado. Deus tira muita coisa de dentro de nós que o mundo nos trouxe. Olha Paulo, eu não peço ao Senhor que o Senhor tire eles do mundo, mas peço que o Senhor tire o mundo de dentro deles. Tem muitas coisas que o mundo está te oferecendo, você está aceitando. Só que a palavra do Senhor nos diz o quê? Não vos conformeis com as coisas que este mundo lhe oferece.
purificação, a qual sem ela tu não verás a Deus. Davi, quando ele enfrentou, antes dele ir de frente com o gigante, ele fez assim, né? Uma baixada dele, ó, ele conseguiu trazer na mão 5 pedras. Só uma foi necessário, sabe por quê? Aquele que nasce em Cristo Jesus, que nasce no Espírito, quando é batizado, passado pelas águas, ele entende, assim como Jesus entendeu, que ainda que o cálice seja amargo, é para propósito, tem que se cumprir um propósito. E não é porque eu e você nascemos em Cristo Jesus, aceitamos o Senhor como o único e suficiente Salvador, vamos estar isento de passar por provação, não. Engano de vocês. Aquilo que Jesus passou por nós, ninguém aqui estava apto, no mundo inteiro, para passar. E ele passou muita coisa, ele sofreu muita dor. Mas como que ele foi mesmo, irmãos? Para a cruz? Como ovelha muda ao matador. Muda. Às vezes nós temos que estar mudo mediante a muitas coisas que nós enfrentamos, e na hora de abrir a boca para falar somente com Deus. O pastor tem se colocado na frente de muitas guerras por nós, e nós estamos enfrentando muitas coisas também por ele? Eu creio que não. Mas está na hora de nós se levantar como os guerreiros. Foi cantado aqui hoje, campeões da luz. Você está deixando mesmo a luz de Cristo entrar dentro de você, para você se tornar um campeão? Entra tantas coisas, mas não deixa penetrar a luz de Deus dentro do teu coração. Porque aonde está a luz, as trevas, ó, tem que bater em retirada no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque foi para isso que ele morreu. Jesus, ele foi à cruz para desfazer todas as obras de Satanás. Amém. Eu creio que se cada um de nós aqui, irmãos, fizer a nossa parte, nós vamos estar aliviando o fardo do nosso pastor. Nós vamos ver sim, a glória da última casa será maior do que a primeira. Querem ver a glória de Deus aqui dentro, mas não se une para que a glória do Senhor resplandeça sobre a face de todos. Você não é exclusivo. E o que ele quer fazer? Ele quer fazer com todos nós, unidos e reunidos para a glória do nome do Senhor. Ele não divide a glória com ninguém. Amém. Se eu precisar, eu vou encerrar aqui no nome de Jesus. Se eu precisar falar alguma coisa para algum irmão, irmãos, pode ter certeza, porque isso eu aprendi com o meu pastor, e tudo que ele me ensina eu coloco em prática, porque não adianta você vir aqui pegar o microfone e falar, mas na hora de praticar, não é fácil não. Mas eu também falo para vocês, não é impossível. Peça auxílio do Espírito Santo, porque ele vai te ajudar naquilo que você precisar. Sabe por quê? Tem dias que o dia corre estranho e angústia bate que não tem tamanho, dá vontade de chorar. Acalma, insista, se anima, são dias pra lutar. Nos dias de guerra, não mostra ao inimigo a sua fraqueza. Mostre a ele quem está contigo na peleja e acalma. Insista, se anima, são dias pra lutar. Mas eu pensei, a matéria-prima que eu te formei, eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. E nesse deserto, olha o que ele está fazendo. Eu estou cuidando, eu estou zelando. Ele está nos ensinando, ele está trabalhando. Então, irmãos, se vocês não der a liberdade para o Espírito Santo de Deus, não vai haver mudança, não vai haver transformação, você não vai conseguir ver os cuidados de Cristo para com a tua vida, para com a tua família, para com o ministério. Muitos querem verem as coisas acontecer, mas não abrem mão do eu, não abrem mão desse filisteu, desse gigante que está sempre se levantando
lutando contra algo que Deus quer fazer. Mas eu vou dizer para vocês em nome de Jesus: vocês querendo ou não, o homem querendo ou não, o inferno querendo ou não, aquilo que Deus falou que irá fazer neste lugar, Ele irá fazer. Aquilo que Ele falou é prego, batido e ponta virado, está determinado no nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja vai crescer. Em nome de Jesus. Nós vamos continuar caminhando. Eu estou indo para cá. Você está indo para lá? Você quer ir lá? Você quer ir comigo? Só que se vocês não querem ir, não impeça quem está indo. Porque eu vou dizer uma coisa: pregadores pregam a rosa, mas tem que pregar o Espírito também. Prega que Deus é amor, mas é justiça também. E eu estou para dizer para você: se vocês não saírem da frente de quem Deus está querendo fazer prosperar, avançar, progredir, conquistar no ministério, Deus vai passar por cima. Eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus.